Bom, a gravação foi interrompida por um problema técnico do CARF, estamos retornando e vamos recomeçar, então, com o debate, prolatado, então, a opinião do conselheiro Toselli, que estava se manifestando na hora em que houve a interrupção. Então, peço ao doutor Toselli para repetir o seu pronunciamento e depois a gente continua a votação, que iniciou com o conselheiro Caio, passou pela doutora Lívia e agora iria para a doutora Edeli. Então, doutor Toselli, por favor, só repita para a gente consignar na gravação o... André, só situa a data, o período e o processo em que a gente está. Parte da manhã, número 5, Itaú Vida e Previdência, número 5 da pauta. E já estamos na votação, já votou o conselheiro André, já relatei, sua relatora, a conselheira Lívia já votou, e a interrupção, a parte técnica, foi exatamente no pronunciamento do conselheiro Toselli, ainda não em fase de votação, mas em fase de debate. Por favor, conselheiro Toselli. Bom, o que eu estava falando é que da análise do acórdão recorrido, me parece que a conclusão que se chega é que foi pela adoção da tese que foi superada realmente pela súmula, ou seja, o acórdão ele chega a falar que nem vai se preocupar com documentos posteriores, porque a prova da regularidade deveria se referir à opção que ocorre com a data da entrega da DIPJ. Então, me parece justamente que o acórdão divergente, na linha da súmula, ele flexibilizou esse momento processual, razão pela qual eu entendo correta o conhecimento do especial. Nesse momento ainda não está votando, não. Eu vou só passar então para a conselheira Edeli, tá? Ok, obrigado, conselheiro Toselli. Eu tive a oportunidade com esse intervalo de descer um pouco mais a detalhes desse processo específico aqui, e a minha conclusão é que, na verdade, diversamente do que eu havia falado antes, esse processo, o despacho de indeferimento do PERC, que está nas folhas 137 a 139, acho, numeração manual. Aqui é a reprodução que a contribuinte traz em manifestação de inconformidade, porque a cópia original está incompleta, houve um problema de digitalização. Mas esse detalhamento todo que eu tinha visto na análise dos débitos, na verdade, foi feito depois do indeferimento do PERC. Né? O indeferimento do PERC ele foi trazido aqui dentro daqueles termos gerais mesmo de você não apresentou certidão. Então, aí eu reformulo o meu entendimento para acompanhar a conselheira Lívia na divergência quanto a esse aspecto. Parece-me que sob essa ótica, embora em argumento subsidiário do paradigma, considerando essas circunstâncias aqui específicas do recorrido, eu acho que é possível caracterizar a divergência. Então, vou acompanhar a divergência. Ok. A doutora Amélia, como vota? Eu também entendo da mesma forma que a Lívia, então eu acompanho a divergência. Doutora Viviane, como vota? Acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso. Doutor Toselli já votou, mas vota de novo. Não espera molhar o bico, né, presidente? Eu acompanho a divergência. Tá bom. Conselheiro Caio? Como manifestado anteriormente, eu acompanho a divergência também. Ok. Então, gente, foi por maioria conhecido o recurso, né? Vencida a relatora, conselheiro André, conselheira Viviane. E vamos passar, então, para o mérito, depois a gente vê como é que fica o voto vencedor do conhecimento, né? Vamos ver o que vai acontecer com o mérito, tá? Rapidinho. Bom, nesse caso, engraçado, eu fiz outra versão para isso aqui. Acho que eu estou no mesmo processo. Deixa eu ver aqui. 2005-61. Bom, na verdade, é questão também de reexame de documentos, apresentado junto com o recurso voluntário já analisados, na minha opinião.
O contribuinte, em realidade, ele poderia ter ingressado com embargos, como foi falado, contra a decisão, mas não fez. E em relação à matéria objeto do recurso, a qual o recorrido seguiu o entendimento exorado na diligência, que considerou insuficiente a comprovação de regularidade fiscal mediante as certidões apresentadas, que foram apenas parciais, positivas com efeitos negativos, ou seja, e não ocorreu a efetiva quitação, foi o que eu entendi, ou mesmo comprovação das garantias dos créditos suspensos. Então, eu nego o provimento ao recurso especial, pessoal. Conselheiro André. Acompanho a relatora, e só para deixar bem claro aqui, que está clara a divergência em relação à interpretação da decisão recorrida, tá? Realmente, eu relendo a decisão recorrida, eu não consigo extrair esse racional que está colocado tanto no conselheiro Lívia, o conselheiro Tozelli e os demais conselheiros que os acompanharam. Tá? Ele fala no curso do processo em questão, não há documentos, tá? Está nas folhas 5 do voto, ele coloca aqui, parece com clareza, que no decorrer do curso desse processo, não tem documentos, tá? E aí ele fala de novo, na folha 5, analisando os documentos acostados aos autos, inclusive os resultantes das diligências, e aí o que ele fala, o motivo do indeferimento, ele fala o seguinte, trata de certidão negativa relativa a débito previdenciário. Não foi apresentada a dos tributos da administração da Receita Federal. E aí ele fecha, não restou comprovada que a recorrente estaria em situação regular quando da entrega, momento em que foi manifestado. Quer dizer, aí é aquela... Quando ele dizia, eu lendo esse parágrafo por inteiro aqui, entendo que o marco temporal que ele realmente coloca, não, a exigência tem que ser quando da entrega, mas a prova pode ser feita no decorrer da fase contenciosa, tanto que ele coloca no início do parágrafo, com muita clareza ali, o registro de que analisamos os documentos constantes dos autos. Se ele está analisando os documentos constantes dos autos aqui, não me parece ser, me parece que ele está aplicando o racional da súmula. Tá? Mas, independente da divergência interpretativa, acho que realmente a decisão ela está aberta demais, ela está um pouco confusa, a gente não consegue nem chegar a um entendimento de qual foi o racional dela, mas com base nessa interpretação que estaria, acompanhe a relatora ali e até corroborando que realmente aqui, no presente momento aqui, um eventual reexame, aí a gente aqui estaria fazendo um reexame das provas que já estão nesse processo, já foram examinadas, não seria possível. Então, com a relatora. Conselheira Lívia, como vota? Então, acho que, como o Caio falou, né, esse racional do doutor André, acho que é válido em tese, mas se eu olhar para os autos, ele fica um pouco... Aí eu tenho que partir da premissa ou que não se analisou os documentos dos autos, ou que se analisou e se considerou irrelevante os documentos apresentados. Porque fato é que a folha 255, junto com o recurso voluntário, foi apresentada a certidão de tributos federais. Então, se o acórdão recorrido está baseado na inexistência de certidão do INSS, é porque ele está considerando que só vale certidão da época da DIPJ, como ele afirmou. Se ele estivesse considerando que certidão, todas as certidões, das duas umas, ou ele não analisou os documentos juntados no recurso especial, isso seria uma omissão, ou, que é o que eu entendo, que com base na premissa dele, os documentos juntados com o recurso especial, que é a certidão positiva com efeitos negativos de tributos federais e de dívida ativa, é irrelevante porque ele quer a certidão lá de 2003. Então, com base nessa segunda premissa aí, eu considero que, então, não era necessário o embargo de declaração, porque de acordo com o raciocínio do acordo recorrido, está perfeito o raciocínio dele na questão de não haver omissão e contradição e obscuridade ali, mas a premissa do acordo recorrido está equivocada. E aí só que é a questão de não aceitar, de só aceitar os documentos referentes à data, só aceitar inexistência de débitos referentes à data lá da declaração. Eu estava pensando aqui se eu deveria agora aceitar essa nova premissa de que eu aceito os documentos referentes a qualquer data, em qualquer data, referentes a qualquer data, e se eu deveria retornar à turma para análise sob a ótica, então, dessa nova premissa, ou se eu já poderia analisar
a questão. Considerando que a certidão é clara e que é matéria de súmula, eu vou orientar meu voto não para retornar a súmula, mas a turma ordinária, mas já para dar provimento ao recurso, considerando a certidão de folhas 255 reiterada no recurso especial e aplicando a súmula CARF 37. Então, ele comprovou que ele está regular, agora, comprovou no momento do recurso especial, comprovou agora de novo, e essa certidão pode ser referente a qualquer data no desenrolar do processo, que é exatamente o texto da súmula CARF 37. Então, eu oriento meu voto para dar provimento ao recurso do contribuinte. Doutor Caio e depois doutor Edeli. Por favor, doutor Caio. Perfeito, obrigado pela palavra. A questão Eu queria trazer, na verdade, um pouquinho antes do voto da doutora Lívia, mas ela foi exatamente na dúvida que eu estava, e era isso que eu queria trazer a debate do que efetivamente se posicionar, de se era o caso efetivamente de retorno, porque eu acho que a nossa limitação processual como instância para conhecer prova não pode representar um prejuízo ao contribuinte, principalmente pelo fato de que a interpretação que foi dada ao caso dele também atrapalhou essa análise de prova. Mas a própria doutora Lívia já trouxe um dado que eu confesso até avançou numa análise que eu iria fazer, talvez eu até... então eu vou direcionar a pergunta para a Lívia, no sentido de que essa certidão de folhas 255, que eu realmente não achei, ela supre, né, eu tô com voz, é uma certidão positiva com efeito de negativa, tributos federais e dívida ativa da União, tal vida e previdência, válida até 19/12/2008, e aí e aí vai para o Conselho de Contribuintes para recurso, então vai para julgamento. Mas essa certidão, ela supriria, se ela tivesse sido considerada com base no raciocínio atual da súmula 37, na época do julgamento do recurso especial, eu acho que teria sido dado provimento já ao recurso especial, né? Excelente. Então, só explicando, eu iria trazer a questão do retorno, mas já foi adiantado, respondido e satisfeito agora a minha dúvida com esclarecimento. Tudo bem. Doutora Edeli, por favor. Questão de debate ou já vai votar? Porque, acho que já posso ir para o voto. Eu queria colaborar com esse debate, mas já é minha hora de votar, né? Tá bom, já pode aproveitar. Me parece aqui, pela leitura do voto e do processo, que realmente a exigência é de uma certidão negativa válida lá na entrega do DIPJ, né? Para mim, isso fica bem patente aqui quando a conselheira Valéria diz, olha, ele tem uma certidão de 2004, tem uma de 2001, mas não tem de 2002 e 2003. Né? Então, ela está exigindo a certidão negativa do momento da opção. E aí, eu olho aqui para esse voto, eu tenho dúvida se bastaria a certidão negativa da Receita. Fica me parecendo que precisaria da certidão negativa da Procuradoria também. Mas aí eu resolvo essa minha dúvida voltando no caso que nós julgamos antes. Por quê? Quando eu orientei o meu voto pelo conhecimento em função do despacho decisório, que genericamente dizia, eu indefiro porque você não tem certidões negativas, então eu volto na orientação decisória do caso da... Qual foi o caso? Qual foi desse aspecto? Bem, não importa. A orientação decisória do 9101-2460, acho que é o da Antártica, né, Amélia? No sentido de que, no despacho de indeferimento do PERC, não foram identificados os débitos, né, para que o contribuinte pudesse comprovar a regularidade no momento da opção. Né, o indeferimento do PERC vem em função da falta de apresentação de certidões negativas. Então, eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões. Ok, só um instantinho, então, dando seguimento, Edeli já votou, agora vamos passar a palavra ao doutor André, depois a doutora Lívia, depois a gente continua a votação. Doutor André, por favor. Tá, só queria depois confirmar para a relatora, mas, assim, primeiro, parece que essa questão relativa à falta de motivação, ela não foi suscitada em sede de recurso. Não, poderia confirmar, senhor? Confirmo. Não foi. Não foi suscitado. Então, a doutora Edeli mas eu entendo que a Edeli trouxe como uma consequência, né? Eu entendi o posicionamento da Edeli.
Não, tudo bem. Deixa eu concluir. Tá, a doutora Edeli, então, está trazendo, então, tudo bem, diante do esclarecimento da relatora, a doutora Edeli está trazendo de ofício essa questão, tá? Não, aqui, não só, primeiro, quando a gente fala que em devolvido, a gente precisa o direito, né, aqui, não me parece, doutora Edeli, que estaria compreendido dentro do direito aqui posto uma apreciação de ofício que, na realidade, é uma nulidade. Só está colocando uma nulidade aqui. Pode dizer que não é, mas é uma nulidade. Está falando, olha, o extrato não está suficientemente motivado. Ele está com uma apresentação genérica dos débitos, né? Então, assim, está imotivado, né? Não tem motivação. Então, independente da terminologia, então, vamos afastar esse extrato. O extrato não tem validade, está se reconhecendo uma nulidade de ofício aqui. E o que leva à reflexão é o seguinte, e aí até fazendo uma comparação com o processo que foi mencionado ali da Antártida, nesse processo ali, ao contrário daquele, primeiro, a gente percebe que o potencial da nulidade ele pode ser superado, tá? Como foi o caso desse aqui. Aqui eu tive uma decisão recorrida nos presentes autos aqui, e ela, visando superar esse cerceamento de defesa da parte em poder se manifestar sobre a quitação, ele encaminha uma diligência, e aí, pelo que compreendi, essa diligência, ela traz ali, com a devida clareza, quais seriam esses débitos ali, que estariam em aberto e que deveriam ter sido objeto de quitação, né? Então, assim, eu tenho muita ressalva com a proposta da doutora Edeli por esses dois aspectos. Primeiro, por estar suscitando de ofício essa questão, tá? É uma questão que entendo que não está devolvida. E segundo, pela maneira como a discussão ela evoluiu na fase contenciosa. Poder-se falar em uma nulidade? Poder-se falar em uma nulidade, mas ela foi superada pela própria decisão recorrida. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer. Tá, eu vou passar a palavra, Lívia, para a doutora Edeli, por causa do questionamento. Na verdade, só tem uma pergunta dela, que eu até deixaria por causa do debate, mas que certidão é essa que a Edeli está querendo? Eu não entendi. A Edeli pode responder, então vamos lá. A minha fala ela foi muito resumida e aí suscitaria mesmo esse questionamento que o André colocou. Eu não estou aplicando o 912460 como requisito de validade. O que eu estou vislumbrando aqui é o seguinte, o ato de indeferimento do PEC, ele se fez por não apresentação de certidões. Então, a apresentação de certidões no curso do contencioso, a apresentação ainda que posteriores ao momento da opção, ela é prova que deve ser admitida. E a contribuinte, ela vem durante toda a sua manifestação ao longo do processo, ela vem suscitando, a discussão é basicamente essa. Por que ela traz um monte de certidões de contribuições previdenciárias? Para dizer, olha só a minha situação, eu tenho certidão aqui, tenho lá, quer dizer, dependendo do momento em que se analisar o meu processo, ele vai ser deferido, porque a minha situação diante dos órgãos de administração de arrecadação, ela oscila. Então, e aí ela traz uma lista enorme de certidões de débitos da Receita Federal no recurso voluntário também para justificar isso. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero colocar é que, diante de um ato de indeferimento do PEC, que coloca como motivo do indeferimento a falta de apresentação de certidões, a apresentação dessas certidões no curso do contencioso, ainda que elas não demonstrem a regularidade no momento da opção, ela tem que ser admitida como prova, e isso, para mim, o acórdão recorrido não está fazendo, e até pelo entendimento que eu tenho da súmula 37, eu acho até devo dar essa interpretação e admitir a regularidade com base nas certidões posteriores.
Tá? Então, não estou aplicando o 91.2460 da mesma forma que foi aplicado na Antártica. Né? Aqui, a circunstância vem diferenciada por conta do despacho de indeferimento que foi com base em certidões. Ok. Então, doutora Edeli, a senhora acompanha a divergência pelas conclusões. Tá. Doutora Lívia, retorna a palavra para a senhora, então. Não, eu acho que eu acho que eu tô em linha com a doutora Edeli, acho que não sei, eu não entendo por que seria pelas conclusões. Então, Edeli, responde. Talvez porque a sua fala foi mais resumida, né? Então, como eu coloquei todas essas outras condicionantes para a minha decisão, né, eu não as imponho a você, eu prefiro te acompanhar pelas conclusões. É isso. Entendi. Então, vamos continuar a votação. Doutora Amélia, como vota? Eu também entendo que o acórdão recorrido, ele voltou ali para a data da entrega, né, e o contribuinte, ele sempre trouxe as certidões negativas, então ele fez a prova aí a qualquer momento. Então, eu também acompanho a divergência aí no caso. Ok. Doutora Viviane, como vota? Essa questão aqui, da forma como foi conhecida, vejo no mesmo sentido do caso anterior, estaria apreciando questão de prova e em função da função aqui da Câmara Superior, né, de infernizar a jurisprudência divergente, não vejo como aplicar nesse caso. Então, trazer esse mérito aqui dessa forma para dar provimento. Então, eu acompanho a relatora, concordo com os termos da relatora para negar provimento. Ok. Do conselheiro Tozelli, como vota? Bom, presidente, eu acho que a questão interessante aí é saber se realmente o julgado é omisso ou não na questão da apreciação da certidão negativa. A partir da premissa que é omisso, a matéria teria que ter sido objeto de embargos e o recurso especial cai por terra. Uma vez falando que não é omisso, aí dá para apreciar o mérito. E, de novo, eu volto aqui na questão do dispositivo. Apesar de não estar tão claro, o texto, me parece, permitir uma única conclusão fundamentada. Qual? Quando ela fala, dos presentes autos, não há comprovação da regularidade fiscal da contribuinte no momento da entrega da DIPJ. Isso aí, para mim, é um atestado de que aplicou a tese superada pela súmula. Mas, continuando, e é esse o ponto que me faz concluir que foi apreciada a prova, ou seja, não tem uma omissão no julgado, essa ressalva da julgadora, mesmo que essa comprovação se desse em momento posterior ao da entrega. Então, para ela, como não foi apresentado documento da data da entrega, ela não quis saber mais, porque ela estava fiel a essa tese. Porém, como agora a súmula fala que a qualquer momento processual, essa ressalva dela permite sim o contribuinte fazer o recurso especial e permite apreciarmos. E aí vamos voltar àquela primeira questão do Caio e da Lívia, que é, qual é a matéria da Câmara Superior? Qual é a competência? Não é apreciar a prova, é dirimir a dúvida de interpretação. Porém, nós estamos vivendo também aquele princípio da economia processual, que é um princípio que tem que ser levado. Então, tem dois tipos de prova, eu acho, presidente. Tem aquelas provas que é a famosa preto no branco, que a valoração é a mínima possível, e tem aquelas provas que a valoração ela é extremamente subjetiva, conteúdo técnico, dá margens para mais de uma interpretação. Essa, me parece que é uma preto no branco, tem a certidão, então dá para suprir, digamos, essa incompetência processual em nome do princípio da economia processual, enfim, de termos produtividade. Então, resumindo, eu acompanho a divergência da conselheira Lívia, presidente. Ok. Conselheiro Caio. Quem está dando alguma referência? Conselheiro Caio. Pode ir? Pode. Bom, eu só gostaria de aproveitar a fala do Tozelli para fazer uma ressalva, que eu acho que no presente caso, depois do esclarecimento muito bem feito pela Lívia da presença das certidões, e eu pessoalmente entendo que não é necessário invocar aqui qualquer excepcionalidade calcada em princípio de economia ou de eficácia jurisdicional do CARF. Eu acho que a partir do momento que a certidão já estava presente, até o momento do recurso voluntário,
mas a apreciação dessa prova ficou fora do acórdão por conta da premissa jurídica que o acórdão parte, e agora a gente reverte o entendimento, eu acho que a gente não é exceção nenhuma, acho que a gente está dentro do natural da competência aqui da Câmara, ok? E então era só essa questão, e como já adiantado, eu acompanho a divergência. Ok, então vamos lá. Foi por maioria, dado provimento, vencidos a relatora, a André e Viviane, né, e a Edeli acompanha a divergência pelas conclusões. Então, vamos fazer, então, a doutora Lívia, vamos fazer o voto, tá? Que aí fica mais fácil, porque todo mundo acompanhou a sua divergência, só a Edeli foi pelas conclusões, tá bom? E aí, livrei então, daquele e não consegui me livrar dele. Pois é. Conhecimento e mérito, então, tá bom? Gente, agora vamos deliberar aqui. Vocês preferem parar para o almoço ou querem que eu conclua esses 2 processos e a gente retorne às 2 horas, ou querem parar agora para o almoço e a gente retorna às 2 horas com os processos da tarde, depois esses da manhã a gente tenta inserir no final ou a gente posterga para amanhã? O que vocês preferem? Só uma dúvida, senhor presidente, em relação ao dispositivo desse julgamento aqui. A doutora Edeli acompanha a Lívia pelas conclusões só no conhecimento ou no conhecimento e no mérito? Eu não entendo. Não, desculpa. A doutora Edeli, ela entende que deve ser conhecido, mas ela só acompanha a divergência nas conclusões com relação ao mérito, não foi isso, doutora Edeli? Então, o conhecimento foi por maioria, sem ressalvas e em conclusão. E o mérito é que foi dado provimento por maioria, sendo que a doutora Edeli acompanhou a divergência pelas conclusões. Quem vai fazer o voto é a doutora Lívia, só no mérito. Só para deixar conseguido. Agora, só queria deliberar enquanto está gravando, para saber a hora que a gente vai voltar, tá? E se quiser que eu continue, também colegiado, também coloco aí à disposição de se quiser que eu termine esses 2 processos. Por mim, vamos embora. Para mim é indiferente. Tá, Viviane. Vamos? Deve ser, eu acredito que seja rápido, gente. A questão de PERC é complicado, mas vamos rapidinho, então, terminar os 2 e a gente falou. Aí a gente vê se dá para fazer um 7, pode ser? De repente, esses 2 se encaixam nos que a gente já votou. Eu acho que a gente já votou tanta coisa. De repente, os 2 alongam demais, e aí... Vamos ir para o 6. Tentar ser mais objetivo, né? Que bom. Vamos lá para o que bom. Então. Ok, é o número 6 da pauta. Que bom. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria, em face do acordo 1801-001-825, proferido pela primeira turma especial da primeira sessão de julgamento, por meio do qual microfones estão fechados, meio do qual, Gente, alguém está com o microfone aberto. Não, está todo mundo fechado? Tá, então vou continuar, tá? Por meio do qual foi dado provimento ao recurso para deferir o PERC, apresentado pela interessada em 29/9/2000. O pedido foi originalmente indeferido ao argumento de que a empresa possuiria pendências, débitos em abertos, FGTS, no Profisc, CIEF e PGFN, que impediram de usufruir o benefício fiscal constante do despacho decisório de folhas 318 seguinte, decisão posteriormente mantida em primeira instância de julgamento da RJ. Em sede de recurso voluntário, a empresa apresentou elementos considerados pelo acordo recorrido como suficientes à comprovação da regularidade fiscal pela empresa, quais sejam: certidão conjunta positiva com efeitos negativos de débito relativos aos tributos e a dívida ativa da União, emitida em 23/11/2009, certidão positiva com efeitos negativos de débito relativos a contribuições previdenciárias e as de terceiros emitidas em 21/8/2009. Decisão recorrida ostenta a seguinte emenda. Aí vem. Para efeitos de deferimento do pedido de PERC, a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a declaração de rendimentos, na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo. Apesar da emenda fazer referência à súmula 37 do CARF, o recurso especial da Fazenda Nacional aponta que ela teria sido incorretamente invocada como fundamento da decisão recorrida.
O despacho de exame de admissibilidade do recurso especial do presidente da Câmara admitiu o recurso sob fundamento. Acórdão recorrido admitiu, a despeito do disposto na súmula CARF, a comprovação da regularidade aferida em data posterior ao momento da opção pelo incentivo, qual seja, na data de apresentação do recurso voluntário. Ao passo que o paradigma invocado, 108.07.970, assentou que o contribuinte deve estar regular no momento da opção pelo benefício fiscal e que a comprovação da regularidade deve se reportar àquele período. O recurso especial fazendário originalmente também questionava quais específicas certidões seriam consideradas suficientes à efetiva comprovação da regularidade fiscal, mas o recurso nesse ponto não foi admitido por entender-se que a discussão dizia respeito apenas à matéria probatória, tendo a interessada no caso apresentado diversas certidões negativas consideradas suficientes para a comprovação da regularidade fiscal pelo colegiado. O contribuinte apresentou contra-razões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório, não tem sustentação oral. O recurso é tempestivo, interposto parte legítima, aí eu trago aqui o 67. Conforme visto, o único questionamento feito pelo recurso especial fazendário, que foi admitido para ser apreciado por esta Câmara Superior, diz respeito ao momento da comprovação da regularidade fiscal para gozo do benefício. Na leitura que a Procuradoria Nacional faz do teor da súmula CARF 37, cuja redação anterior correspondia àquela estampada na ementa do acordo recorrido, já acima transcrita, aduz a recorrente que o contribuinte deveria estar regular no momento da opção pelo benefício, data da entrega da DIPJ, de sorte que o que poderia ser feito a qualquer tempo no processo administrativo seria apenas a comprovação da regularidade no momento da opção pelo benefício fiscal. E o acordo recorrido, por sua vez, admitiu que a apresentação de certidões de regularidade fiscal emitidas em agosto e novembro de 2009, ao passo que a DIPJ era relativa ao ano calendário de 97, daí a divergência. Ocorre, entretanto, que a referida súmula CARF 37, objeto de revisão conforme ata da sessão de 3 de setembro, passou a ostentar a seguinte redação. Para fins de deferimento do PERC, a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data da entrega da declaração de rendimento da pessoa jurídica, na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que se tenha ocorrido a regularização, inclusive mediante a apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. Observa-se, portanto, que o acordo recorrido encontra-se em consonância com o quanto exposto na súmula em questão, em sua nova redação. A apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção supre, conforme visto, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal relativa aos débitos existentes até a data da entrega da declaração de rendimentos. O regimento do CARF, em seu artigo 67, dispõe, parágrafo 3º, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência da Câmara Superior ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à interposição do recurso. O recurso foi interposto em 18 de 2 de 2014, sua admissibilidade em 12 de 2 de 2015, e a nova redação da súmula em 3 de setembro de 2018. Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso sequer teria subido à Câmara Superior. A circunstância, contudo, deve ter ultrapassado o juízo prévio de admissibilidade, não constitui a garantia de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara Superior, pois compete à última análise a avaliação final quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos. Em síntese e conclusão, não conheço do recurso da Fazenda Nacional, e aí, por enquanto, eu não conheço mesmo. Então é isso. Já podemos votar? Acho que esse é mais fácil. Vamos lá, doutora Andréa. Qual a relatora? Doutora Lívia. Com a relatora. Doutora Edeli. Só curiosidade, né, com a relatora, esse caso aqui, a Procuradoria havia arguído aquela segunda divergência, dizendo, olha, não tem a certidão de FGTS, mesmo assim você deu. Né? Então, ele queria transformar isso numa divergência sem ter embargado o acórdão recorrido acerca dessa omissão, e nesse caso aqui não foi dado seguimento a essa matéria, né? Dentro daquela linha de pré-questionamento que eu havia suscitado antes. Então, para a matéria que teve seguimento, com a relatora. Ok. Doutora Amélia, como voto? Com a relatora. Doutora Viviane? Com a relatora, não conhecimento. Aí o parágrafo 3º, tá? Isso, isso já tinha colocado. Esse eu coloquei parágrafo 3º. Doutor Tozelli. Acompanho. Doutor Caio. Com a relatora. Então, foi NCU, negado conhecimento por unanimidade. Passamos para o 7. Olha, foi rápido, hein? 7 é o Banco Boa Vista Interatlântico.
último PERC, pelo menos da minha parte, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Recurso especial da Fazenda também, PERC, o pedido foi indeferido pelo despacho decisório de folha 116, tendo em vista que o resultado das consultas ao CADIM aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita, pela PGFN e pelo INSS, Caixa Econômica, FGTS, apontou a existência de débitos. Consciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aí alegou que, no caso do relatório Sincor, emitido em 1/3/2006, consta a emissão de certidão, validade emitida considerando a liberação da Receita, e que liberação da certidão comprovaria que a contribuinte encontra situação regular. Sobre a ausência de apresentação de declaração ITR, anos 2002, 2003, 2004, referente a imóvel cadastrado sob o número 3809-3898, alega que protocolizou 11/12/2003, expediente ADINF São Paulo, o CAC, informando que o imóvel em referência não lhe pertencia, mas sim ao Banco Interatlântico de Investimentos. Em relação ao débito de ITR, exercício de 2004, afirma não ser motivo para o indeferimento, porquanto foi devidamente recolhido conforme DARF anexado aos autos. Defende a inexistência dos débitos em cobrança apontados das folhas 85, 87 e 92 pelo fato de ter sido entregue a documentação que demonstrava sua regularidade fiscal quando da renovação da CND. Aduz que os débitos em cobrança, as folhas 85 e 87 do Sincor, os montantes 67.797,10 o FII e 163.590 o FII, tiveram seus vencimentos no feriado do aniversário do município de São Paulo, 25 de janeiro de 96 e 94, respectivamente, sucedendo, então, que ambos foram desvinculados dos seus respectivos pagamentos, sendo que a própria DINF está providenciando sua regularização. O débito apontado à folha 92, enquanto devidamente pago. No que concerne ao item ausência de declaração verificado na página 11, informações de apoio para emissão de certidão, note-se constarem aberta a DIRF, e foram protocolizados em 5 de maio de 2006 dois pedidos de retificação de REDARF, em que o contribuinte pede alteração dos valores arrecadados nos DARFs de 26849, 41306, indicados no CNPJ 42419, 846, 00100, para o CNPJ 33485541000106, documentos de folhas 17 a 21, folhas 167 a 168. Argui ter pendências no Sincor, que ter pendência não significa que o contribuinte esteja irregular, pois, como se sabe, muitas vezes as pendências apontadas se dão em razão do preenchimento equivocado de documento, CTF, DARF, o que não significa que o tributo não tenha sido recolhido, ou mesmo por falha no sistema de processamento de documentos apresentados pelo contribuinte, como os que aqui se demonstrou e comprovou. Em relação à existência de inscrição no INSS, assevera a dificuldade da emissão da CND ocorre em razão da existência de processo judicial ingressado pela contribuinte em 98, com o fito de que fosse declarada a ilegalidade da cobrança da contribuição denominada salário educação. A Delegacia de Julgamento em São Paulo indeferiu a manifestação de inconformidade do contribuinte após a análise de todos os débitos convertidos por entender que não estava comprovada a regularidade fiscal na data da opção. A decisão mencionou ainda que o fato por si só de existência de débito inscrito em dívida ativa, como informa impugnante, em folha 123, já é suficiente para concluir pela existência do débito fiscal perante a União. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, com ênfase no fato de que a apresentação de certidão negativa ou positiva, com efeito negativo, comprova a regularidade fiscal do contribuinte em relação aos tributos federais. Salienta ainda que o momento para o contribuinte estar com a situação fiscal regular para o gozo do benefício do incentivo fiscal é a data da entrega da declaração. Assim, diz o contribuinte que, se não houve comprovação de irregularidade no momento da entrega da declaração, é evidente que foi injustamente indeferido o incentivo fiscal que o recorrente tem direito. O recorrente estava com sua situação fiscal regular, conforme faz prova através da certidão positiva, com efeito negativa e válida até 10 de 7 de 2002, e ainda com certidão negativa do INSS, com validade até 29 de 6 de 2002. Em 13 de março de 2009, a primeira turma da primeira Câmara decidiu no 11.01.00.032, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e determinar o retorno dos autos à repartição de origem para exame de mérito relativo ao valor do incentivo, decisão assim emendada. Para concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administradas pela Receita,
considera-se atendida a condição de comprovação de quitação de tributos e contribuições federais, e no curso do processo, o contribuinte junta certidões que, no momento da respectiva juntada, estivessem válidas. Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por entender que a tese de apresentação de certidão de quitação de tributos federais no curso do processo administrativo diverge das decisões deste Conselho. A Fazenda Nacional indicou o paradigma 108.079.70 da então 8ª Câmara do primeiro Conselho, que ao analisar a questão semelhante, concluiu que o contribuinte deve demonstrar a regularidade fiscal. Aí vem o PERC, a ementa para obtenção do benefício, artigo 60, previa a demonstração da regularidade no cumprimento das obrigações em face da Fazenda Nacional. Se não logrou demonstrar a regularidade, a empresa não pode gozar do benefício. Os argumentos da Fazenda podem ser assim sintetizados. O recorrido não logrou demonstrar a sua regularidade fiscal à época da opção pela destinação de parte do seu imposto de renda ao FINAM. As pendências existentes naquele período e que foram determinantes no indeferimento da emissão de incentivos fiscais não foram eligidos até o presente momento. A Câmara COR entendeu que caberia o deferimento do pedido de emissão sem que o contribuinte provasse a regularidade fiscal. Ao contrário, julgou que, para o deferimento, o importante seria que o recorrido houvesse provado durante o curso processual que possui certidão válida que demonstrasse sua regularidade fiscal. Esse raciocínio, contudo, parece equivocado, pois concluir dessa forma seria entender que bastaria que o contribuinte apresentasse uma certidão legítima a qualquer tempo para que pudesse fazer juízo ao benefício. É evidente que para se obter um incentivo fiscal, o contribuinte deve ter todas as condições legais para que este seja concedido. O artigo 60 da 9.069 de 95, que dispõe acerca do benefício em exame, estabelece como condição essencial para o seu gozo a comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, de quitação de tributos e contribuições federais. Contudo, nos parece lógico que a existência dos requisitos para o reconhecimento de um benefício seja oferida no momento em que o contribuinte solicita sua concessão. O contribuinte apresentou contra-razões de recurso especial fazendário, alegando que o recurso não deve ser conhecido ou subsidiariamente não provido por força dos seguintes argumentos. Inicialmente, antes mesmo de demonstrar que o recurso especial da Fazenda não merece sequer ser admitido, cabe alertar para o fato que, ainda que para argumentar, mesmo se fosse conhecido e provido, jamais seu provimento teria o condão, neste caso concreto, de alterar o resultado do julgamento consubstanciado no recorrido, uma vez que o contribuinte tinha regularidade fiscal tanto na data da opção como na análise do PERC. Destaca-se que a questão do momento da prova já foi decidida pela súmula vinculante 37. Aí trago aqui de novo a súmula 37. De start, o recurso especial da Fazenda não merece ser admitido, mas ainda que fosse possível admiti-lo e rediscutir a questão, ainda assim, independente de eventual nova posição que viesse a ser adotada recolhendo a Câmara Superior sobre a matéria, diferente da posição sumular quanto ao momento de se provar a regularidade fiscal, jamais poderia alterar o resultado de julgamento favorável ao recorrido, uma vez que restou provada a regularidade fiscal tanto na data da opção como na data da análise do PERC. O recurso foi objeto de despacho de admissibilidade que lhe deu seguimento. Então, vou continuar, conhecimento, trago o artigo 67. Vamos lá. No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso e consignou que o cerne da questão realmente diz respeito ao momento da regularidade fiscal a ser comprovada pelo contribuinte, pois o recorrido entendeu que a qualquer momento durante o processo administrativo pode o contribuinte comprovar a regularidade fiscal e atender às condições para a concessão do benefício, enquanto que no acordo paradigma este momento seria exclusivamente na data da opção pelo benefício fiscal. A discussão travada no recurso especial fazendário diz respeito, portanto, ao momento que deve ser comprovada a regularidade fiscal, no gozo do benefício. Com o advento da súmula 37, a questão passou a ser incontroversa. Eu já destaquei em outros processos, no mesmo similares. Portanto, o fundamento jurídico formulado pela recorrente, no sentido de que o contribuinte deveria comprovar sua regularidade no momento da solicitação do benefício, encontra-se prejudicado pelo teor da súmula 37, de sorte que é forçoso concluir que o pleito não pode ser conhecido. Aí eu posso, aqui eu botei o parágrafo 12, mas entendo também pelo parágrafo 3º. Ademais, o acórdão recorrido entendeu que o contribuinte efetivamente comprovou sua regularidade no curso do processo, também em sintonia com o que estabelece a súmula 37, razão pela qual não prosperam os argumentos da recorrente. Conclui-se, portanto, que não há como se conhecer do recurso especial fazendário. Então, esse aqui também, mesma situação. Podemos votar? Conselheiro André. Com a relatora. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Deli. Só por curiosidade, estamos olhando aqui, a súmula 37, ela tinha antes um paradigma que era da 8ª Câmara do primeiro Conselho. E
que é esse entendimento do momento em que se prova, em que a certidão deve se referir a que momento, né? E ele foi excluído, ele é um dos paradigmas que foi excluído, né, nessa revisão de 2018, então é mais um reforço no meu entendimento, como suscitado pela doutora Viviane, de que realmente é entendimento de súmula posterior à edição do recorrido. Então, parágrafo 3º. Tá? Com a relatora. Tá. Doutora Amélia. Com a relatora. Doutora Viviane. Com a relatora. Doutor Tozelli. Acompanha a relatora. Doutor Caio. Com a relatora. Então, negado conhecimento por unanimidade nesse também. Pessoal, então, paramos para o almoço, paramos a gravação, retornaremos às 14 horas, tá bom? Até mais. Bom apetite aí a todos. Pena que a gente vai almoçar junto. Interrompendo a gravação. Tá. Ok, obrigada.